E aí destaca-se o Marx, o Engels e o Bakunin, que é anarquista. Então, também, em linhas bem gerais, o Engels escreve A origem da família, da propriedade privada e do Estado. onde ele relaciona esses aspectos. E aí ele diz, olha, o Estado surgiu, né, para garantir interesses de um grupo sobre o outro. Então, é uma forma mais crítica de ver o Estado. E o Bakunin vai mais longe, né? Vai dizer, olha, o Estado tem que ser eliminado. O Marx também, de certa forma, porque o Marx e o Engels, né, falavam de uma... percebiam, né, a história da humanidade como se fosse uma certa evolução, e depois do Estado capitalista, burguês, teria o Estado, ele chama, né, de ditadura do proletariado, que seria um Estado, né, diferenciado do Estado burguês, porque estaria na mão dos trabalhadores. E esse Estado seria transitório, e caminharíamos para uma sociedade comunista, e aí sem Estado, segundo a concepção do Marx, né, sem classe e sem Estado. Já que se o Estado surgiu para garantir interesse de um grupo sobre o outro, e se né, durante o que eles imaginavam, a ditadura do proletariado vai eliminar as classes, então, se não tem classe, também né, não tem Estado, desaparece. Então, os anarquistas e os comunistas tinham esse ponto em comum, né, a defesa do fim do Estado. Né? Só que, com um detalhe, que os anarquistas não aceitavam aquela transição que o Marx defendia. Tá? Então, inclusive lá na Primeira Internacional, né, o Marx e o Bakunin tiveram uma discussão justamente sobre esse tema. Mas, como eu disse, não é uma aula de história, mas para entender que, portanto, o Charles Gavin, né, que foi o autor da canção, e todo o grupo, já que geralmente parece que todos ali, né, afinal, davam uma arredondadinha na canção, era quase que uma criação coletiva, mas de certa forma assinada por ele deve ter bebido dessa fonte, né, uma fonte mais crítica do Estado. A gente pode, né, fazer aqui, a gente tem essa liberdade, já que quando o artista, né, se diz isso, é muito lugar comum já, o artista colocou, né, gente, sua obra, seja uma pintura, uma escultura, um livro, um disco, como é o caso, na praça, ele meio que deixa aberta as análises, pode ganhar ali uma dimensão, né, uma cor ali que ele não estava nem imaginando. Então, como eu disse, a ideia aqui é fazer essa relação, então nós tomamos essa liberdade, né, quer dizer, de analisar a canção no seu sentido assim mais amplo, da crítica ao Estado, e uma crítica mais imediata, talvez aquele momento, né, que eles estavam vivendo, que havia essa sede, né, de liberdade, porque, como nós acabamos de ver, havia censura no cinema, na literatura, na música, escolhia-se o que deveria ser ouvido, o que deveria ser visto. Então, é isso que essa juventude, naquele momento, e como eu disse, né, inclusive também fiz parte, não tal, com esse protagonismo, né, dos Titãs, mas nós vivíamos aquela situação, havia uma sede, né, pela liberdade. Então, essa música, eu acho que ela é bem interessante para traduzir aquele momento histórico que estava se vivendo. Então, como eu disse, a ditadura acaba formalmente em 85, mas esse governo do Sarney, que, como eu disse, foi uma ducha de água fria, apesar de tudo, né, pessoal, o governo Sarney, ele pode ser considerado, apesar de todas as circunstâncias, do seu passado ligado à ditadura militar, ele, do ponto de vista daquele ciclo, né, chamado militar, ele é considerado uma figura que encerra aquele período, porque durante, né, o seu governo vão sendo tomadas várias medidas, então a revogação, né, da censura, porque embora respirasse esse ar de liberdade, mas as leis ainda estavam lá. E aí se usava muito, né, essa expressão na época, retirar o entulho autoritário. E aí, aos pouquinhos, né, como disse, a música, mesmo sendo proibida, a radiodifusão de Bichos Escrotos, por exemplo, e entre outras canções, não só da banda, né, como também de outros grupos,